Vamos lá? Vamos fazer uma oração primeiro, depois a gente dá os avisos. Gente, boa noite, nós vamos iniciar. Desculpa o comecinho, que a gente está com um monte de problema para compartilhar. Vamos fazer uma oração para iniciar. A gente fala da palestra de ontem, dá os avisos e aí a gente começa. Tá bom? Então, boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, mentalizando Jesus, o nosso mestre e amigo, mestre de todas as horas, psicólogo das almas. Nós pedimos a sua permissão, Jesus, para iniciarmos mais uma reunião de estudos do Livro dos Espíritos. Rogamos, Senhor Jesus, que abençoe os nossos protetores espirituais, os protetores espirituais desta casa, e que possamos, Senhor, receber deles a intuição para um melhor entendimento e dos estudos que iremos aprender. Esteja, Senhor, conosco, abençoando a cada um de nós. Abençoe também aqueles que estão distantes, aqueles que hoje não puderam estar conosco, Senhor. Que eles possam receber as suas bênçãos, as bênçãos dos vossos mensageiros, aliviando as suas dores, os seus males. E também, Senhor Jesus, rogamos que abençoe a todos os necessitados, os que estão abandonados nos orfanatos, nos asilos, aos encarcerados, aos adoentados e aqueles, Senhor, que porventura se encontrem amargurados. Possam encontrar na Tua Palavra e no Seu Evangelho o consolo necessário, Senhor, que lhes dará o alívio na alma e reforço para que possam, fortalecidos, voltar às suas atividades normais, de mãos dadas com o Seu Evangelho. Gratidão, Senhor, por todas as dádivas recebidas e rogamos que permaneça conosco durante a nossa reunião, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. A palestra de ontem, tem gente aqui já comentando, eu vi que tinha um monte de gente ontem. E aí? O tema é dos mais adoráveis, né? Buscar e achareis. Eu sou fã. Eu sou fã desse. Depois do capítulo 6, que é sobre o Consolador, né? Este é um dos que me atrai muito. E ele aborda, né, com um raciocínio, com uma gentileza, né, que nos trazendo essa questão do buscar e achareis da nossa parte, né, daquilo que a gente tem que fazer, daquilo que nós temos que buscar de fato, né, para podermos merecer, né, essa misericórdia de Cristo. Achei bem feliz a colocação dele também. Ontem tiveram vários comentários extremamente positivos na palestra, falei para ele ontem, e achei mesmo que assim, foi uma das palestras mais agradáveis do Rodrigo aqui com a gente. Sempre está com a gente, mas ontem realmente achei que foi. Não sei se o tema ajudou, ele estava muito bem, o clima estava muito agradável, né? De novo, graças a Deus. E de novo, né? Parece repetitivo, e eu falo para ele que não é, a gente sempre fala isso toda quarta, né? Não tem muito como errar, né? Em cima da doutrina, em cima do Evangelho, base doutrinária sem correr muito risco, né? Mas achei que ele foi muito feliz, né? Levou de uma maneira muito agradável o tema, que não é, de novo, né? Não é tão fácil assim, né? Deu o puxão de orelha que precisava para gente se preocupar com as atitudes. Brinquei ontem com a Madalena, depois da palestra, ela mandou mensagem para a gente. De novo, parece repetitivo e nunca é, né? É a história da tal da sintonia, é o que a gente busca, é o que a gente oferece, é o que a gente acaba recolhendo, né? Ana? Não, a mesma coisa, que eu acho que a colocação dele foi fantástica ontem. Ele deixou a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho muito clara, né? De uma maneira sutil, como a Alice falou, clara, objetiva, sem rodeios, né? Bem alicerçada dentro do Evangelho, como o Livro dos Espíritos também.
E ficou fácil. Eu sempre repito que a melhor coisa de uma palestra assim é a gente poder ouvir depois de novo e de novo. Que na hora você absorve grande parte da palestra. Mas quando você ouve pela segunda vez, tal, tem detalhes que você não percebeu, alguns links que você não fez com você mesmo, né? Alguma leitura, então, que você puxa mais para o Evangelho, então eu vou ler mais aquela parte. Por isso que eu acho que vale sempre ouvir de novo. É verdade. A Duda está falando, eu já vi vários comentários aqui, gente, muito legal, de novo, né? A Duda está falando da palestra, a Kátia ontem participou bastante da palestra, muito boa a palestra de ontem, mas a Kátia participou bastante ontem, e a Duda está falando aqui que também sempre está com a gente, muito proveitosa a palestra, muito aprendizado. Mais uma vez, sinto que falta muito, e muito grandão, para chegarmos na tão sonhada reforma íntima. Duda, é exatamente esse. Eu brinco com a gente, quando a gente está estudando, que eu não gosto muito dessa. E aí é extremamente particular. Eu não gosto muito dessa palavra reforma, né? Eu prefiro mais a transformação do que a reforma até o. Alguém que sempre está com a gente, tal, brincou, falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu prefiro, eu não gosto muito dessa. Mas é particular, né? Eu não gosto muito dessa palavra reforma, parece que você pega e vai emendando, né? Mas acho que é de construção. Mas é por aí. Mas eu acho que é o fato de trabalhar com construção, eu não gosto da palavra reforma. É por isso, porque reforma sempre dá problema, não é isso? Não, você vai consertar um negócio, põe aqui, mexe ali, tira de lá, e aí eu acho que a transformação para mim é mais... pra gente também. Eu gosto mais da transformação, eu acho que é mais verdadeiro, é mais intenso, né? Uma comparação, acho que pode ser até meio boba que eu vou fazer ontem, falando com a Dani, aqui ontem, falei assim, Dani, você quer água com gás, né? Ela falou, nossa, eu detesto água com gás. Eu falei, eu até 2 meses atrás, eu odiava água com gás. Aí de ouvir assim, experimenta mais, você acha que experimentou só uma vez. Hoje eu não vivo sem água com gás. Eu falei, a gente muda de opinião, eu acho que isso, né? Não é uma reforma, mas é uma vontade de experimentar alguma coisa. Mudança, né? Que eu já experimentei uma vez e não me caiu bem e não experimentei novamente. De repente, eu falei pra ela, te dou esse conselho, se você quiser experimentar de novo, pode ser que você tenha um gosto completamente diferente daquela época. O Acácio está falando, Rodrigo é diferente, cirúrgico, e a casa também abraça o palestrante e nós também. Acácio, você não vale, né? Porque você já é da casa e aí você não ia falar mal, mas eu acho que ontem o Rodrigo foi muito feliz mesmo. Acho que foi, com certeza, das palestras que ele fez aqui com a gente e que eu consegui acompanhar, ele foi muito feliz. Não sei, ele brincou comigo, falou que o ambiente ajuda, que ele se sente muito em casa, e talvez seja isso, mas foi realmente uma palestra diferente. Eu queria só dar 2 avisos que a Ana comentou, nós não colocamos ainda, mas da semana passada que a gente pediu tanto, teve muita gente que participou. Nós temos boas notícias do Bernardo. O Bernardo já saiu do hospital, teve alta, está em casa, está muito bem, está se recuperando muito bem. Então a gente queria agradecer em nome da família, em nome da gente, em nome de todo mundo que ajudou. Continuam ainda as doações, as participações, enfim, ainda é uma briga grande, mas são muito boas as notícias. Eu vou aproveitar, antes da gente começar o estudo, que hoje são 4 questões, e eu acho que talvez assim a gente não consiga dar conta, porque é aquilo que a gente brincou a semana passada, tem o comentário de Kardec que vai resumir tudo que a gente brincou semana passada, tem muita coisa para falar, e ele vai resumir, porque hoje nós estamos na 5ª semana, né? É isso? Tratando de espírito protetor, né? Então o assunto é
é extremamente, não só grande, como interessante, muita dúvida, né? E essa semana alguém mandou uma mensagem para a gente, e eu vou fazer esse comentário porque a pessoa me questionou no particular, e eu vou repetir o que a gente tem falado para muita gente. A Alice sempre está com a gente, as pessoas que estão com a gente sempre, a Cássio, o Gervásio, a Madalena, enfim, a Amanda, a Duda, as pessoas que sempre estão com a gente. E alguém me mandou uma mensagem esses dias no particular, né, no WhatsApp, questionando se a gente responde as mensagens, os comentários. Gente, assim, isso é uma coisa que a gente já foi questionado pessoalmente por pessoas próximas, e vou responder porque eu acho que é uma coisa que vocês que nos acompanham sempre, alguns já sabem, outros não. Nós respondemos, ou tentamos responder, uma a uma, e é uma conversa que a gente tem constantemente, que talvez o dia que a gente não conseguir, porque vocês estão vendo a quantidade de comentários, quer dizer, tem semana, principalmente do estudo, que nós chegamos a 900 e tralalá comentários, então a quantidade é muito grande, mas a preocupação sempre foi responder um a um, principalmente no WhatsApp, no atendimento fraterno, ou nas mensagens que a gente pede para mandarem na página. A preocupação sempre foi tentar responder. E isso se estende à frase da semana, à frase do dia, ao bom dia, ao boa tarde, ao boa noite. Sempre são respondidos pela gente. Então, pode ser que a coisa tome uma proporção ou continue aumentando da forma que tem, e a gente vai ter que repensar ou colocar mais gente, mas sempre foi um cuidado muito grande. A preocupação da página nunca foi ter 100 mil, 20 mil ou 10 mil seguidores, ou o canal do YouTube. A gente fica muito feliz com a quantidade de pessoas que estão frequentando a página, que estão participando, que estão nos ajudando, e a gente sempre fala isso toda semana. E se um dia isso tomar uma proporção que eu e a Ana não consigamos responder, nós vamos repensar, que é o que eu falo para a Ana. O dia que não der mais para a gente responder um a um, não dá para a gente, como a gente já teve sugestões, por exemplo, de pessoas que acompanham a página, põe aquela mensagem automática e responde bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou fique com Deus e tal. Se for para fazer dessa maneira, nós vamos repensar e não dá para continuar com a página nesse sentido. Ainda é o objetivo que a gente tenha cada um de vocês próximos da gente, como nós estamos nós três hoje. Nós já tivemos em 8 no estudo, e para a gente, nós estamos hoje em 60. Para a gente ainda, a ideia é que nós estamos então em 60, nós estamos em 63, fazendo estudo. Se por acaso a gente não conseguir mais atender individualmente cada um, nós vamos ter que repensar, reformular, mas então, para quem perguntou, não, as respostas são dadas uma a uma. O bom dia, que é uma delícia todo dia que a gente abre a página, ter o bom dia de cada um de vocês, como é o do estudo. E a gente, principalmente no caso do estudo e da palestra, que é a transmissão ao vivo, é extremamente gratificante e nos ajuda muito. Nós conversamos isso sempre, toda semana, que as participações estão sendo extremamente interessantes, oportunas, e nos ajudam demais. Então, só para responder quem tinha essa dúvida, então nós que respondemos mesmo, nós tentamos pelo menos responder todos os comentários, todas as respostas ou os comentários que a gente tem na página, tá? O dia que a gente não conseguir, aí nós vamos falar para vocês que nós não demos conta, e aí nós vamos repensar como é que a gente vai conseguir coordenar isso daí, tá? Mas a ideia, como a gente sempre fala, a ideia realmente não é a quantidade de visualização ou não mais. O que a gente é muito legal, que a gente fica muito feliz, é que aparentemente a página tem ajudado muita gente, a gente tem conseguido
levar a alguns lugares que de repente a gente vê os comentários ou nas mensagens, mas aqui não tem centro, aqui é muito longe, não dá para fazer e tal, e a gente tem conseguido fazer as palestras chegarem em alguns lugares, o estudo também, e a participação de vocês tem sido muito bacana. Então, e assim, tem gente de muito longe, nós temos, eu não vou lembrar o nome agora, me desculpe, mas nós temos muita gente do Japão, de Portugal, que a gente fica super feliz de ver participando. O Gervásio, que está lá no Nordeste, Madalena, que são muito longe da casa física e de que são muito mais do Amigos do Bem do que de repente quem está aqui em Pederneiras. Então eu só queria falar isso porque muita gente já comentou. A Kátia está passando o telefone do atendimento fraterno. Eu queria agradecer sempre, a Madalena sempre ajuda, todo mundo que ajuda. Todo mundo, a gente vibra positivamente, todo mundo aqui, um monte de gente pede oração, eu vou colocando no caderno enquanto dá, mas a participação de todos também gera muita energia positiva, né? Então vamos aproveitar que a Márcia está pedindo, acho que oração para o filho dela, está com muita febre, uma febre muito alta, que é o Kelvin, tá? Márcia, durante o estudo nós estamos aqui, provavelmente, com certeza assistido dos nossos amigos espirituais, então o trabalho está sendo feito. Então o nome já está aqui no caderno de oração e de vibração, e depois você conta pra gente como é que ele tá bom? Então, joia. Bom, a Amanda também está falando, a Amanda sempre está com a gente, né? Parobé, cidade metropolitana de Porto Alegre. Aliás, eu vou fazer de novo aquele comentário, o Acácio fez aquele dia, foi super bacana. Quem quiser depois colocar da onde para a gente ter uma noção de qual é o alcance, até para vocês se conhecerem, né? Eu falo para a Ana que é legal até para a gente ter ideia de quem está, né? O Acácio, que está aqui, que não é tão perto, mas já conseguiu vir até a gente em uma palestra. E o Acácio está fazendo um comentário super bacana. Obrigado de novo, Acácio. O que vale muito também é a vibração que vocês passam a todos nós. Eu procuro vibrar e orar por todos. Eu sinto o retorno, espero que chegue a vocês. Acácio, a gente fala todo dia, não é da boca para fora. Essa vibração de vocês, o carinho de vocês, com certeza chega para a gente. E vocês que estão acostumados já com a página, mais ainda, porque realmente vocês são de dentro do Amigos do Bem, tá? Então, a Kátia está falando que a ilha é comprida, a Kátia também toda vez, agora faz pouco tempo que está com a gente, sempre ajuda. Fica o convite de novo, só para a gente parar com os avisos, né? Faz 25 minutos. Quem é a primeira vez, só para explicar, porque a semana passada eu esqueci, as perguntas que não forem pertinentes ao assunto, às questões do Livro dos Espíritos que nós vamos tratar hoje, entrem na página, façam a pergunta por lá ou no telefone do atendimento fraterno, que a Kátia colocou aí, e a gente tenta responder por lá. Então, se tiver alguma pergunta que não e a gente não responder, é por isso, tá? A gente sempre tenta focar nas perguntas que a gente tem do dia de hoje, tá bom? Então vamos lá, nós vamos continuar, nós vamos vamos tentar terminar Espíritos Protetores, e nós estamos na quinta semana, na verdade eram 3, e nós estamos indo para a quinta semana, e é o que a gente sempre fala toda semana, eu vou repetir, nós não temos realmente pressa nenhuma de acelerar, a ideia é fazer com que a gente... Nossa, gente, tem muita gente longe, Rio Grande do Norte, Natal também, o Acácio está falando que é Rio Claro, Oswaldo Cruz, a Valéria, que é de Dois Córregos, né? A Miriam está falando que é a primeira vez. Miriam, então, se você quiser, entra na página, curte e segue, que aí ficam as mensagens lá, tá? Pitangueiras, primeira vez também, Andréia. Andréia, é só curtir e seguir a página.
A Maura está falando que é de São Paulo, mas está em Westbrook com o filho. Marlene, a primeira vez. Brodowski, gente, muita gente de longe, né? Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. BH, Minas Gerais. Vamos lá? Vamos. Então, só para continuar, quer ver só o Ceará Arilda ou o título, Alice, só para a gente começar? Sim. O título é Espíritos Protetores, estamos na 4ª parte. E perguntas de 511 a 521, nós paramos na pergunta 517, vamos isso. fazer 518, exatamente. Então, só para lembrar, quem já não acompanhou, só para dar o recado, nós paramos na 517, quem quiser e não conseguiu, está entrando aí pela primeira vez, está lá na nossa página no Facebook tem, e no YouTube também. Na semana passada nós fizemos a 511 a 517, tá? Então, por acaso, quem quiser, e as outras também, né? Então, tanto na página do Face como no YouTube, tá? Então, nós vamos partir da 518, são as últimas questões da parte Espíritos Protetores, tá? Então, pergunta 518. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reuniões de indivíduos por motivos particulares? Quer que repete a pergunta? Eu acho. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente atraídos, né, a reuniões de indivíduos por motivos particulares? Então, os espíritos vão de preferência aonde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo. Acho que eu não vou conseguir terminar ali. Não vai. Ontem já estava ruim, né? Começa de novo. Começa lá a resposta inteira. Então vamos lá. Vai. Os espíritos vão de preferência aonde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constituído em todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo seu caráter e paixões que dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, e disso resultam que o aperfeiçoamento moral de todo coletivo, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas da mesma maneira, porque outros podem insuflar-lhes as más paixões. Não, Alice, ou seja, né? Do mesma forma que eu consigo atrair os espíritos que me são simpáticos, né? Lembrando dos conceitos anteriores. A mim, porque eu tenho vontade de fazer o bem, ou a mim, porque eu desejo o mal de alguém. Esses espíritos, eles são atraídos para a coletividade. Se eu estou numa reunião, e essa reunião social, eu vou falar mal do meu vizinho, quais os espíritos que vão participar desta reunião? Aqueles que querem se insuflar a discórdia, disso, né? Eles se alimentam dessa discórdia e eles vão, inclusive, incentivar essas más paixões, né? Para que eles continuem com o mesmo assunto. Como nós estamos todos aqui reunidos para estudar o Livro dos Espíritos, vocês aí nos seus lares estudando o Livro dos Espíritos, o que nós estamos atraindo neste momento, por causa destes pensamentos, que unidos estão em torno do bem, espíritos que também querem e desejam o bem. Então, no caso da mãe que está com a criança, né, em sofrimento, com certeza a equipe espiritual já se deslocou e está cuidando dessa criança, cuidando dessa família. Como todas as pessoas que estão, né, aqui em sintonia. Exatamente. Né? Por isso que a gente fala do Evangelho no lar, né?
que Bem lembrado, a Ana né? sempre fala do Evangelho no Lar, e essa é a oportunidade, Ana, de falar do Evangelho. De novo, eu me acho muito repetitiva. Não, mas então, é. eu vou aproveitar a deixa da Alice para depois a Ana falar do Evangelho no Lar de novo. E eu brinquei ontem na palestra, acho que foi com a Cássio ou foi alguém que sempre está com a gente e tal, e eu brinquei, falei, nossa, parece que a gente é repetitivo quando a gente fala em sintonia. E é exatamente isso, gente, não tem como fugir. Eu atraio o meu semelhante, eu atraio o que eu gosto, eu sempre vou estar em companhia de quem gosta das mesmas coisas que eu, ou vibram da mesma maneira que eu. É exatamente isso que ele está falando de novo, e de novo mais do mesmo, quer dizer, mas não adianta. E aí a Ana vai falar do Evangelho no Lar e exatamente essa situação, quer dizer, por que a gente insiste tanto no Evangelho no Lar? E de novo, né? E alguns gênios da doutrina espírita, não, mas Evangelho no Lar é uma bobagem e tal. Gente, nós estamos falando de vibração, nós estamos falando do que Kardec cansou de falar. Quem foi assistir o filme e ainda não foi, ele fala o filme inteiro, o tempo inteiro disso. De atração, de vibração, de magnetismo, nós estamos falando da mesma coisa. Então, quer dizer, por que da insistência, ou por que da gente repetir constantemente, em quase todos os estudos, a história da sintonia, que é inevitável, todas as questões acabam levando para isso, e nós vamos falar de novo do Evangelho lá, a Ana vai acabar falando de novo, que está lá no YouTube, nós deixamos como capa do nosso canal do YouTube, justamente para a gente tentar fazer com que as pessoas criem esse hábito, que é extremamente importante e de que tem resultados fantásticos. Eu vou só, antes da Ana falar do Evangelho, eu vou aproveitar a Isa, que entrou a semana passada, e eu lembro de você, Isa. Amigos, Fala e Regente Feijó, hoje é a segunda vez. Depois que falei com vocês sobre a tirada das cartas, a semana passada ela perguntou das cartas de tarô, eu estava preocupado. Agora estou bem depois que ouvi vocês. Gratidão. Isa, eu vou voltar no comecinho do estudo, esse é o nosso objetivo. É fazer com que a doutrina consiga chegar ao coração de cada um de maneira que toque, que faça com que a gente consiga, e nós todos, não é vocês que estão ouvindo aí, que consiga fazer com que a gente mude o comportamento, o pensamento, a vibração, enfim. E aí eu só vou deixar a Ana falar do Evangelho e deixar a dica já, para quem quiser, quem não conhece o canal no YouTube ainda, entrar, que o vídeo de abertura do nosso canal do YouTube é sobre o Evangelho no Lar. Tamanho o que eu acho, nós achamos, que a importância que tem essa mudança de hábito, essa nova atitude de hábito em casa em relação ao Evangelho no Lar para todo mundo. Fala um pouquinho só para a gente aproveitar o gancho. Antes do Evangelho, eu queria dizer também que, como a Alice disse sobre a questão, quando a gente está em um grupo envolvido com a intenção, dependendo da intenção, aí nós estamos sendo assistidos, né? Por nossos amigos menos evoluídos ou pelos espíritos mais evoluídos. Então, hoje, por exemplo, no estudo, eu estou aqui escrevendo os nomes, né? Mas vocês estão estudando, vocês continuando com a gente, a vibração chega, o passe chega até vocês. Desmistificar um pouco também sobre o passe coletivo, ele é excelente, porque toda vez que a gente entra num ambiente que está sendo, né, que a gente já veio com a intenção de fazer oração, de estudar o Evangelho, de estudar o Livro dos Espíritos, a gente já está sendo assistido pelos nossos amigos do plano superior, né? O Evangelho no Lar está lá, assim, eu sou muito repetitiva e toda vez que as pessoas entram no nosso WhatsApp para fazer um atendimento fraterno, a gente conversa, mas o final da conversa é faça o Evangelho no Lar, porque é um remédio, não é um remédio só para o agora, é um remédio para sempre. Ontem mudança de comportamento. Né? Ontem o Rodrigo falou, a gente vem às vezes no centro espírita, começa a fazer o que a gente fala, e aí de repente eu paro tudo porque eu melhorei, né? Então o Evangelho no Lar é a continuação de tudo e para sempre. E quando a gente acostuma com o Evangelho no Lar, a gente não consegue ficar sem fazer, não é? Exatamente. Quem pratica... Costumo dizer que o Evangelho no Lar é convidar Jesus
para fazer parte dessa reunião na nossa casa. É um banquete espiritual, né? E aí, em cumprimento àquilo que ele diz, que quando 2 ou mais estiver falando em meu nome, aí eu estarei, ele está no nosso lar, né? Ele está ali comparecendo, mandando os seus emissários para que nos ajudem. E aí, então, deixa eu só aproveitar, que Kátia, deixa eu só aproveitar para não cortar a Alice, mas aproveitar o comentário da Kátia. Você estava começando, ela estava escrevendo. Onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, lá estarei. Palavras do Mestre. Exatamente. Né? E então aqui eles falam aqui, os espíritos imperfeitos se afastam do que os repele. Como é que eu consigo repelir o espírito imperfeito? Né? Mudando a minha vibração. Né? E aí o Alexandre fala da repetitivo, mas uma lei ela é repetitiva mesmo, ela é perene, não tem como alterar a lei. Né? Então a lei, fora o bem que a gente faz pra gente, o Evangelho no Lar, você faz o bem, às vezes, para aquele irmão que está na sua casa mesmo, não digo como obsessor, mas um irmão que está lá e acaba ouvindo o Evangelho no Lar, ele consegue ser resgatado, ele consegue ser ajudado, ele consegue ser despertado, enfim. A espiritualidade acaba trazendo, então é uma forma de caridade também. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou fazendo evangelho sozinha. Nunca. Não está sozinha. De quilo, né? Tem quilo de gente em volta. Não é esse 2 ou mais, é o 2 tem o segundo que está lá ouvindo. E aí a espiritualidade aproveita a brecha. Aqueles que precisam ouvir e que ainda não têm condições de só no plano espiritual, participando dessas reuniões. Pegando as vibrações da reunião do Evangelho no Lar para tratar os doentes, para tratar aqueles que estão necessitados, ajudar os nossos vizinhos, a nossa família. Né? Se a gente tivesse ideia da extensão do bem que nós estamos alcançando. Pois eu vou pedir o Ale colocou um desenho no nosso grupo que tem tipo assim, 2 espíritos, um desenho mesmo, 2 fantasminhas assim. Ele fala um pro outro, Zé, vamos lá naquela casa perturbar eles? E olhando para casa tem uma luz e fala, ali não dá, ali eles praticam o Evangelho no Lar. Então é bem assim mesmo. E mais, né? Eu acho que o mais importante dessa história, ou para simplificar o comentário todo e toda a importância que tem, volta no repetitivo da sintonia. Se nós estamos vibrando, e é lógico que a hora que eu vou fazer o Evangelho no Lar, se eu fizer isso com a intenção de que realmente o Evangelho me pede ou me indica, eu estou vibrando energia positiva. Eu estou atraindo para mim, para minha casa, para minha família, para as pessoas que a gente está vibrando, energia positiva. E aí nós não precisamos nem pensar, não precisamos aprofundar em doutrina, em evangelho, nada. Mas se eu vibro positivamente, eu transmito, e ao mesmo tempo que eu transmito, eu puxo para mim, eu trago para mim essa mesma vibração positiva. Então, a Alice comentou, e a Ana falou agora um pouquinho, quem que está perto? Quem está vibrando na mesma sintonia que eu estou a hora que eu estou fazendo Evangelho no Lar? Ou quem está vindo para me ajudar, ou quem está vindo para ser ajudado. Então, nós estamos fazendo, além do Evangelho no Lar, para a nossa casa, para o nosso ambiente familiar, eu estou fazendo caridade, que é o trabalho que a gente fala do trabalho mediúnico, enfim, quer dizer, eu estou fazendo, sem saber, ou sem querer, sem me programar, o bem para essa espiritualidade toda que vem, com certeza, em busca de auxílio, em busca de uma palavra, como hoje nós temos, quer dizer, nós estamos fazendo estudo dos espíritos, eu brinquei com a Ana, quer dizer, hoje é feriado, para quem não sabe, hoje é feriado em Pederneiras. Ah, mas então a gente podia desmarcar o estudo, como foi feriado há 2 semanas atrás? Claro que a gente podia. Seria justificável, entre aspas. Mas a espiritualidade sabe que é feriado, mas está esperando para ouvir, para participar, para ser esclarecida, para nos ajudar em boa parte. O Evangelho Lar é a mesma coisa. Quer dizer, se eu me programei para fazer o Evangelho Lar toda segunda-feira, a espiritualidade se preparou para isso, para me auxiliar, para trazer os irmãos que estão precisando daquela palavra, quer dizer, é esse o objetivo. Então, embora seja repetitivo, para mim, né, e eu acho que para
boa parte de quem acredita na doutrina, ou para quem entende a doutrina como sintonia, e nós vamos falar de novo, e de novo, e de novo, eu estou atraindo quem quer a palavra do Cristo, quem quer o Evangelho, quem quer sintonizar nesse padrão. Então, às vezes a gente realmente se torna repetitivo por conta disso, mas eu acho que não, porque tem um monte de gente perguntando de como se faz, de como que é o Evangelho no Lar, e é exatamente isso. E vou dar uma dica para a gente não ficar falando do Evangelho no Lar e fazer embora seja curtinho. Entra no canal do YouTube, que eu acho que tem, e alguns comentários foram super legais e muito felizes no vídeo que a Ana fez, porque o Evangelho lá não é para o espírita, né? O Evangelho lá não é para nós espíritas, o Evangelho lá é para qualquer um. O Evangelho lá é para atrair boas vibrações. O Evangelho lá é para fazer com que a gente fale da mensagem do Cristo, que eu vou aproveitar para fazer propaganda já, que é o que a gente se propôs a fazer na primeira semana de todo mês, no Evangelho com a Mesa, que é fazer com que as pessoas criem o hábito de ter o Evangelho na mão, de pegar, de manusear, de ter o hábito de usar isso como, e não, o Evangelho é meu livro de cabeceira, é mesmo, vou pôr o óculos em cima, né? E aí eu não tenho o hábito de ler, eu não tenho o hábito de usar o Evangelho, fica complicado, por isso a ideia da gente fazer. Mais alguma coisa? Você que fez o vídeo, eu estou fazendo propaganda, vai que não é assim, né? Não, é assim mesmo. Tem um site também, globaljesus.net, que é só sobre o Evangelho lá. Uma campanha mundial para que todos, né, façam o seu Evangelho em casa. A Adriana... Estou tentando achar o... Adriana Nogueira, Adriana, esposa do Renato, está com a gente hoje. Bem-vinda, Adriana. Pediram para colocar aquele espiritinho, né? Então, tô tentando achar aqui, mas... Mas aí depois eu ponho na página. Se vocês quiserem, depois eu procuro aqui e coloco lá que eu devo ter salvo. A Daiane está falando, eu comecei a fazer a leitura do Livro dos Espíritos no culto e tem sido muito bom. Tá aumentando. Não, tem muita gente. A Adriana, acho que, não sei, Adriana, eu já vi a Adriana outras vezes, é a primeira vez que ela está participando aqui junto com a gente. Quem que está falando aqui? Faço sempre no mesmo horário o Evangelho, na segunda-feira é maravilhoso. Isso mesmo, você sempre no mesmo dia, mesmo horário. Então, uma de vocês duas, eu até gostaria que isso alguém questionou também outro dia no vídeo que a gente postou no YouTube, o porquê de fazer no mesmo horário, no mesmo dia. Eu queria que vocês duas, uma das duas, justificassem, porque a pessoa falou, eu respondi, mas essa é uma dúvida comum, né? Que você falou agora, faça sempre no mesmo dia, mas é uma dica legal. Eu falo que pode falar. Olha, por que é importante fazer no mesmo dia e mesmo horário da semana? Porque a gente não disse agora há pouco que é convidar Jesus para vir à nossa casa, que os espíritos protetores também vão à nossa casa, porque assim eles também ficam com aquele compromisso naquele dia e naquele horário. Eu não posso assim, vou fazer o Evangelho agora, e aí a espiritualidade tem que se mobilizar para ir para minha casa, né? Se eu mantiver o meu compromisso, que toda segunda-feira às 20 horas eu vou fazer o Evangelho, ou que toda quinta às 17, né? À medida que eu possa, então eu marco aquele dia, aquele horário, e a espiritualidade estará presente naquele dia, naquele horário, para ajudar a família. Levando os espíritos que são necessitados, né? Tratando da própria família, nos quesitos necessários, seja doença, né? Seja a limpeza fraterna do ambiente da casa, quando fica muito pesado, existe essa limpeza, né? Criar vibração de luz, isolamento dos espíritos obsessores. Então tem uma série de benefícios da realização do nosso lar, né? Realizada no mesmo dia e no mesmo horário, né? Um compromisso meu com Jesus e um compromisso também de Jesus comigo,
né? Que ele vai designar com certeza os seus mensageiros para auxiliar a família naquele momento. Como a gente, só para aproveitar, a mesma coisa que a gente faz o estudo na quarta-feira. Exato. Se a gente está programado para quarta-feira começar às 8, a mesma coisa que a semana que vem a gente não fazer na quarta e resolver, eu, a Ana e a Alice, nós vamos fazer na sexta-feira o estudo. É a mesma coisa. E aí a maioria que segue não sabe, está todo mundo acostumado a fazer na quarta-feira. Aí vai vir o comentário de sempre. Mas a espiritualidade não se sabe. Mas a espiritualidade, nós já falamos isso sobre os espíritos protetores, eles não estão à nossa disposição o tempo todo. Eles têm muito mais a fazer além de tudo isso. Além de estar com a gente no estudo, além de estar no Evangelho Lar, nós temos outras atividades na realidade espiritual. Então, mas é a mesma coisa, eu sempre trago para essa realidade. Se em vez de fazer na quarta-feira às 8 horas, nós três resolvemos, hoje é feriado, em vez de fazer às 8, vamos fazer às 2 da tarde, porque assim depois a gente tem a noite livre, é o mesmo tipo de pensamento. Então é só nesse aspecto. Tá? Eu só vou aproveitar aqui vários comentários bacanas. A Giovana está falando que já faz há 12 anos o Evangelho no Lar. Né? Sim, é uma limpeza energética, como alguém está comentando, sim. Os nossos amigos, toda energia, a gente tem pensamento, a gente cria formas de pensamentos, né? Com os nossos... Eles vão e limpam toda forma de pensamento, protege o lar. E a gente tem que ter em mente, assim, a espiritualidade tem compromissos também, tem grupos de estudos também. Então, se eu falei que vou fazer às 8 horas, eles aguardam para nos ajudar, cada lar, depois eles vão para outros lugares ajudar as outras pessoas que fazem o Evangelho. Então, eu tenho outras atividades. Eles trabalham, eles não estão aleatoriamente, né? À disposição, né? À nossa disposição. Esse paraíso de não fazer nada não existe. Esse descanso em paz. Esse descanso em paz para eles realmente não rola. O contrário. Que então, nós brincamos ontem, aproveitando, né? Ontem nós somos. Nós também, quando a gente desencarna. Eu também quero. Então, tomara. É o comentário. Eu ia fazer duas brincadeiras, ou 2 comentários. Ontem nós somos num enterro, num velório, na verdade, e é exatamente esse o comentário que assim me deixa, quando eu escuto, dá vontade, faz a cosquinha de falar, nossa, gente, vocês estão completamente enganados, que é o, nossa, vai descansar, tomara que não, né? Tomara que eu desperte o mais rápido possível para começar o meu trabalho de evolução lá do lado de lá. E aí emendando exatamente o outro comentário, que é a minha oração, que a gente brinca sempre que eu faço esse comentário. A minha oração, antes de pedir e agradecer, é sempre essa. Gente, pelo amor de Deus, a hora que eu desencarnar, que eu desperte o mais rápido possível para começar a agilizar o processo de entendimento e começar a trabalhar para retomar o mais rápido possível. Então essa história do descanso em paz, eu acho muito engraçado, né? Porque tomara que não, né? Tomara que eu não tenha muito tempo para descansar, porque já descansei demais aqui, né? Mas aí eu achei super legal, alguém falando aqui faz 12 anos. Ótimo. É importante esse compromisso, né? Que inclusive o dia que eu não puder, não estou em casa, eu pare na estrada, que eu faça em algum faça no lugar, hotel, faça uma prece, alguma coisa, me lembrando de que aquele é o momento do Evangelho no lar. Bom, a Alice fez um comentário extremamente feliz, que também já teve esse questionamento. Mas e se eu estiver viajando? E se eu estiver fazendo alguma outra coisa? Não precisa, o problema não é, o objetivo não é o ritual. É eu me conectar. A ideia do Evangelho no Lar é que eu consiga me conectar e de que a espiritualidade entenda que eu estou me preocupando com isso. Então não deu, eu estou fora, não deu para fazer aqui em casa, sentadinho na mesa, faz no hotel. Senta, faz oração, pega um livro, para quem não tem o costume de levar, compra o Evangelho de bolso, aquele pequenininho, deixa dentro, ou qualquer outro tipo de livro, deixa no porta-luva e usa para fazer. Ou, eu estou num compromisso profissional que não dá, faz uma oração, e nem Alice falou agora. Para 2 minutinhos, faz uma oração, é sintonizar com a espiritualidade, gente, é fazer com que aquele momento seja seu. Mas tem uma coisa, a espiritualidade sabe do seu compromisso, sabe do seu coração, né? Sabe que você está fazendo o Evangelho direitinho, assim, não é desculpa, arrumar desculpa
é fácil, não vou fazer porque Não, eu nós tive que somos sair. práticos. E assim, olha, para quem vai começar, a gente começa às vezes várias vezes. Começa de segunda, vai, aí depois não dá, depois a gente muda para. Então tem um pouco de persistência, porque várias coisas acontecem para que a gente não continue, né? Aparecem festas, aniversários, churrascos, compromissos. Eu vou aproveitar a... Alice, por exemplo, no aniversário do marido dela, vou deixar Ah, como um exemplo super legal. nós fomos na casa dela, aí perguntamos, cadê a Alice? Tá fazendo evangelho no lar. Ou seja, a festa estava correndo lá fora, mas ela estava no horário do evangelho do lar. Ela se recolheu, fez o evangelho no lar, depois... Fantástico, é mais ou menos isso aí, são 20 minutos, né? Não tem desculpa para não fazer. Para não fazer. O que eu acho é que não tem desculpa. E o mais importante, eu vou aproveitar o que a Ana falou, nós vamos ter isso, a gente escuta isso diariamente, em todos os atendimentos fraternos, em todas as palestras, em todos os comentários na página. Nossa, parece que sempre acontece alguma coisa para não ir na palestra. Nossa, parece que sempre acontece alguma coisa para não... Toda vez que eu vou no estudo, acontece alguma coisa. Gente, nós vamos ter o trabalho contrário muito grande. As pessoas, a espiritualidade, do mesmo jeito que a gente está falando super bem, que os espíritos amigos estão próximos, vão nos auxiliar, o contrário também é verdadeiro. Nós não somos, nós estamos muito distantes da angelitude e de sermos perfeitos. Então, nós temos muitos desafetos e nós carregamos junto com a gente muitos amigos que não querem que a gente vá fazer o Evangelho lá, que não querem que a Alice venha para o estudo, que a gente tivesse desmarcado o estudo porque era aniversário da cidade, que a gente tivesse desmarcado o estudo porque era feriado. Isso nós vamos ter. Qual que é o grande trabalho? É o contrário. E o benefício é exclusivamente nosso. É isso que a gente precisa se convencer. O dia que a gente se convencer de que o benefício é nosso, de que o Evangelho no lar, do que a palestra, do que a leitura de um livro, da mudança de comportamento, o lucro, o benefício é nosso, nós vamos mudar de comportamento. Aí nós não vamos mais ter essa preocupação, nossa, mas é feriado, nossa, mas não sei o quê. O benefício é meu. É exclusivamente meu. Nós falamos que beneficia um monte de gente, que beneficia a família, os amigos, o lar, não sei o quê, mas o primeiro grande beneficiado sou eu. É o que a Kátia está falando, né? Que a gente tem essas companhias, foi o que ela falou, e junto com a nossa falta de vontade, temos que ter foco, que é verdade, né? Sim. Quando nós estamos desesperados, com problemas familiares, com problemas dentro do lar, aí a gente corre, a gente faz um atendimento fraterno, a gente faz evangelho, a gente vem para palestra, aí a coisa começa a melhorar, porque você mudou o padrão vibratório. O Rodrigo falou exatamente disso ontem. Mudou o padrão vibratório, deu aquela melhorada, aí pronto. Não, já tô bem, agora tá tudo bem. E aí... Não preciso mais isso. Fica a frase de Jesus, né? Vá e não peques mais. Por quê? Você vai ser acometido de novo por problemas, porque vai vir o dia a dia, vai baixar o padrão vibratório de novo, aí vira um ciclo vicioso. Só vou quando eu preciso do remédio imediato. Tomo o remédio por alguns dias ou alguns meses, sarei, me sinto curado, me afasto. Por isso que o Evangelho no lar é um remédio constante, é um remédio necessário e constante na vida de todo mundo. Na verdade, é o preventivo, né? É o que a gente fala e não a injeção, né? Não, porque ele começa como remédio, né? Na hora da pessoa... A gente faz atendimento fraterno, não adianta. No final, a gente dá Você tem o Evangelho? A gente dá o Evangelho e o roteirinho do Evangelho no lar. Aí a pessoa faz isso que eu quero dizer. Então, no momento, às vezes no primeiro momento, para a pessoa, ela é o remédio. Aí, de repente, eu fico bem, aí começa o que o Alexandre falou. Alguém começa a ligar na hora, alguém te chama para isso, te chama para aquilo, e a gente, infelizmente, sucumbe. Não, mesmo. E na verdade, a gente acaba... né? E na verdade, nós temos que entender que a crença, ou a fé, ou a boa vontade, ela vem exatamente disso, né? Quer dizer, e se a gente usar a doutrina espírita, mais ainda, né?
quem chega na doutrina espírita chega como último, quem não é espírita, né, quem não tem família espírita ou não tem nenhum tipo de vínculo, chega até a doutrina espírita como última tentativa, né? Então, na verdade, eu tenho medo de entrar na casa espírita, eu não gosto, mas falaram para mim que lá funciona, lá tem um médium bom, e aí eu vou lá, e muitas, e nós podemos falar isso de boca cheia, muitas das vezes o problema é resolvido, né, de imediato, ou amenizado. Quer dizer, qual que é o grande problema daí para frente? É exatamente essa, quer dizer, resolveu o problema? Não, na verdade, nós demos o caminho, né? E esse é o problema da doutrina espírita que a gente fala toda semana. Por que que não fica na doutrina espírita? E aí eu vou usar o da Ana, quer dizer, porque aliviou, resolveu, e aí eu não preciso mais, eu não tenho que ter esse compromisso. Eu não preciso... A Kátia falou igual antibiótico, o médico manda tomar 10, você toma 5 7, dias, parou a febre e eu não preciso mais. Não preciso mais tomar isso. E aí eu não quero. E aí eu não, na verdade, qual que é o grande o trabalho, o que oferece a doutrina para a gente? É a tentativa de mudança de comportamento. É a tentativa de mudança de comportamento moral, de melhora moral. Quer dizer, eu procuro, resolveu, aparentemente está resolvido o problema, eu não quero continuar nesse tratamento. Para quê? Né? Já resolveu. Eu não tenho mais esse problema. Eu não brigo mais com meu marido, eu não brigo mais com minha mãe, eu não bato mais no meu pai, eu não discuto mais, está resolvido o problema. Será que está resolvido? Eu mudei, de fato, o meu comportamento moral? E aí não vamos nem chegar nos obsessores, né? Não precisa nem pensar nesse aspecto, mas eu estou olhando, eu que sou obsessor, beleza. A Ana foi lá na casa espírita, fazendo evangelho lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mas deixa eu aqui. Deixa ela que ela vai. É outro quadrinho daquele dos espiritinhas lá. Fica tranquilo, que daqui a pouco ela vai tropeçar. E aí ela vai voltar a fazer as mesmas coisas, aí eu vou lá naquela hora. Enquanto eu estou fazendo o evangelho lá, enquanto eu estou mudando o meu padrão vibratório, eu não vou encher o saco. Mas fica sossegado que ela vai voltar a falhar, né? E a hora que eu voltar a falhar... Tem esse vídeo, né? Tem no canal Amigos da Luz. Amigos da Luz, que eles estão entrando no centro e os obsessores ficam para fora. Aí entra uma pessoa pela primeira vez no centro e o obsessor fala: ué, por que eu não consigo entrar aqui? Aí os amigos do lado que estão fora, não, porque aqui é uma casa de oração, e aquela cara assim, eles vêm e a gente não consegue entrar porque tem uma proteção, mas fica tranquilo, porque a hora que sair daqui, mas agora me deu tanto trabalho ficar com ela, agora ela vai vir aqui? Não, mas fica tranquilo que a hora que sair daqui, eles sempre pisam na bola e a gente consegue ir embora com eles. Aí o espírito do obsessor fala: não, eu não entendi. Fala: fica aí quietinho que... Aí sai a moça, né, com uma luz, aí ela tropeça, ela manda um senhor um palavrão, aí ele fala: aí ó, agora eu consigo acompanhar. Agora já estou pronto. Isso também é bom colocar no canal. canal. No livro dos Espíritos que diz, né, que eles ficam à espreita, né, como o gato à espera do rato. A hora que você baixou... Mas por isso que eu falo que a gente, eu brinco, eu falei ontem na palestra para alguém, não lembro para quem eu comentei, é exatamente isso, não é uma questão de ser repetitivo, é uma questão óbvia. Quer dizer, eu crio essa possibilidade, né? Eu abaixo o meu padrão, eu é que crio a possibilidade disso acontecer. E isso não é desmerecer ninguém ou brincar com ninguém. Quer dizer, nós estamos nessa realidade, né? Nós estamos em prova e expiação, quer dizer, então fatalmente eu ainda estou extremamente suscetível a cometer esse tipo de baixa de guarda, né? E aí o trabalho é exatamente esse, né? O trabalho é tentar manter o máximo de tempo possível esse padrão vibratório mais elevado do que nós estamos normalmente acostumados. Aí o que a Ana falou, em vez de xingar, morde a boca. Mas eu pensei, mas já é melhor. Se não falou, já está no lucro. Nós ainda não estamos nesse padrão de não conseguir nem pensar. Isso é conselho de Emmanuel. Exatamente. A Alice lembrou, a mesma coisa do nosso horário, bebe água. Bebe água, mas eu pensei, mas pensamento, mas tá bom, mas eu já não falou. Já é uma evolução, né? Se eu já não xinguei alto, já é uma vantagem. Vamos lá, 519, senão não vão acabar nem hoje a 521.
as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Aí ele está falando, né, para quem quiser, para a gente entender, nós estamos falando de país, de grupos maiores, né, que é o que ele fala. Começa de grupos, né? Vai de vilarejo, vai para cidade, vai para estado, vai para país e vai pro mundo, o que nós estamos a conhecer, até onde a gente conhece. Então a Terra, né? Até onde a gente conhece. Os outros planetas. Então, e aí são casas. E aí é óbvio, né? Quer dizer, claro, eu me preocupo e a gente percebe isso, né? Outro dia também veio essa pergunta, acho que no particular. Quem são os espíritos protetores ou que acompanham a determinado país extremamente bélico? São os espíritos que têm tendência a essa realidade. Não, mas então lá eles não têm espíritos protetores? Tem, claro que tem. Mas eu sintonizo, a minha realidade vai sintonizar e vai se aproximar muito mais desse tipo de coisa. Né? Pois é, é que assim, tem as duas diferenças, desculpa. Não, é porque eu vejo a questão do espírito simpático, é esse que quer me incentivar. E o protetor, que é a grande diferença. E tem o protetor que quer ver o progresso daquele lugar, que ele quer ver que aquele lugar alcance o reino do Cristo, mude a sua realidade. Então, ele continua à distância, embora ele não tenha o domínio da situação, porque o domínio está no grupo, e o grupo segue a liderança do espírito que é simpático, né, das vibrações comuns, mas espírito superior, direção superior, que ele mesmo coloca aquele país em xeque. Mas a Alice fez esse comentário, só para gente, para quem não estava nas outras semanas, aí fica muito claro para a gente conseguir entender os espíritos protetores simpáticos ou familiares. Né? Então o espírito protetor, como a gente já discutiu desde a primeira semana, esse vai pensar o bem, sempre. Né? Então, o meu, o nosso, o de Pederneiras, o do Estado, do país, e isso vai aumentando, se a gente puder usar de hierarquia, que é o que a gente consegue entender, claro que vai ter. Mas o que eu afinizo? Né? Quais são os espíritos que estão aqui, que são simpáticos ou familiares? São os que vão querer a guerra, que são os bélicos. Então eu vou estar tentando o tempo todo, influenciando o tempo todo para esse aspecto. O protetor, em momento algum, só para aproveitar o comentário da Alice, em momento algum, o protetor que nós já discutimos, que é moralmente acima do que nós estamos acostumados, vai ter esse tipo de vibração. Eu vou sempre pensar na evolução moral do próximo, da comunidade, da sociedade, enfim. Quer dizer, então, se eu sou protetor espiritual dessa realidade, eu sempre vou estar preocupado na evolução dessa população. O que nós vamos ter o tempo todo são os simpáticos e familiares que se afinizam com isso. A Ana gosta de guerra. Quem que vai estar próximo? É isso que eu estou falando. Nós vamos ter os espíritos que estão no estudo do livro do Espírito com a gente, ou os que gostam do Luan Santana ontem à noite. Essa é a grande diferença. Né? Quem está vibrando nesse aspecto, mas o protetor dessa realidade, né, sempre vai estar pensando no bem moral do indivíduo, e é como a gente estudou até agora, e agora ele está mudando para o coletivo, né? É a mesma realidade. Se eu penso no indivíduo, para o coletivo é a mesma coisa. E para o coletivo, o padrão moral dele é muito maior do que o do indivíduo. Né? Porque nós temos vários níveis. Jesus na Terra, exatamente. Israel no Brasil. Para cada pedacinho, nós temos um que é muito acima do meu individual, provavelmente. A não ser o que já está no outro padrão, e aí nós não podemos saber. Mas, de uma forma geral, ele é muito mais preparado moralmente do que o meu, né? Do que o meu indivíduo, né? Mas como o espírito protetor, por exemplo, Jesus, que é o governante do nosso planeta,
mesmo um país, um estado, um lugar extremamente bélico, com esse pensamento, ele pode intervir. O protetor sempre vai intervir. Então, é isso que a e aí, Alice ele começou. Deixa aí até um limite. então, Aí ele provoca é o cercadinho. uma situação, né? Vamos supor, Ele não pode aconteceu porque depois na Europa a situação de guerra, que senão dá a daí impressão que a gente está abandonado, assim. Não, Não. nós não estamos Então, abandonados. não Não, dá a mas- impressão que a gente tem uma vibração de uma maior vibração de gente pensando em guerra, e aí tem espíritos afins, dá a impressão que Aí tem um estamos... limite, né? Não, mas aí por isso que eu tem aquele aproveitei. quadradinho que nem Por você isso que eu sempre aproveitei fala o exemplo da Alice, justamente por isso. É o tal da liberdade, do livre-arbítrio no cercado da do criança. cercado. Você aprendeu a andar? Aprendeu. Mas aonde? Dentro do cercadinho. Dentro do chiqueirinho. Dentro do chiqueirinho você pode fazer o que você quiser. Agora, se eu soltar do chiqueirinho, vai dar problema. Se eu pegar a criança que começou a andar e tirar de dentro do cercado e deixar andar aqui em casa, o que vai acontecer? Eu vou para a piscina. Eu vou morrer afogado. Então o que eu faço? Dentro do cercado você pode fazer o que você quiser. Eu jogo os brinquedos, joga a bolinha, joga a sua comida, fica dentro do cercadinho. Você tem toda a liberdade do mundo aí dentro do cercado. Dentro do seu mundo. Dentro do cercado você tem toda a liberdade do mundo. Por quê? Porque senão eu perco a rédea. E como nós temos alguém coordenando tudo isso, eu não perco a rédea nunca. Aí vai para a escola. Exatamente. Aí Passa você... por um problema de saúde, uma guerra, né? Coletivamente, e isso faz com que esse país cresça e avance, né? Moralmente falando. Então, assim, aí recebe de repente um guia, alguém, um profeta, que vai Faça com que mude aquela realidade naquele mudar a momento. direção daquilo lá. Né? Então, assim, de tempos em tempos a Terra recebe os protetores Mensageiros e tudo espirituais, mais. mensageiros que vêm trazer, né, mais esperança, que vêm trazer a mensagem do Cristo de volta. E que a gente pode usar, vou aproveitar, né, que a gente pode usar o nome que quiser. De repente nós temos alguns amigos que estão acompanhando com a gente que não são espíritas. Mas pode falar de profeta, de mensageiro, de orientador, o nome que você santo, quiser, de santo, o que você quiser. São espíritos que são encaminhados para fazer com que mude aquela realidade. Isso. De que dê um choque de realidade para que aquilo não continue naquela toada que está. E nós temos esses exemplos, né? E isso é bom a gente dizer, nós temos esses exemplos constantes na humanidade. Né? Não é que nós estamos acostumados em falar em Jesus, né? Mas nós temos centenas de outros exemplos que vieram para fazer com que mudasse aquele ritmo. Nós temos Gandhi, nós temos Buda, nós temos Francisco de Assis, que está mais, né, o Papa. mais aqui perto. Esse Papa né? Esse a gente Papa não pode... Não, né? e isso é importante, né? Outro dia eu Deixar falei para de dizer. Ana, e eu falei para Ana, quando a gente fala em transição planetária, em mudança, em regeneração e tal, é muita pretensão e muita bobagem a gente imaginar que quem vai fazer isso somos nós espíritas, que somos insignificantes em quantidade na população mundial. Quem que vai mudar? É esse cara aí, ó. Esse está vindo. Ele está dando começo. Não, eu então, acho que mas... Tem outras... Sim, mas esse cara entidades atrás. veio para mostrar uma nova realidade, por quê? Porque é uma força extremamente grande, moral, né? Com ideias. Com ideias muito mais à frente do que a gente estava acostumado até 10 anos atrás, Muito mais fraternais, ideias... muito mais próximo do Cristo. Né? Quando ele assumiu e disse assim, religião é Deus, Sim, né? Quer dizer, a religião não é o catolicismo, a religião é Deus. É assim, ele trouxe Uma nova nova conceito, visão. né? Uma nova visão. para todo mundo. Não só o mundo católico, mas não, para todos. para todo. Mas por isso que eu falo, quer dizer, quando a gente traz para a nossa realidade, né, e a espiritualidade já nos deu toda a orientação de que vai ter essa mudança, de que é inevitável a mudança, e é óbvio que, é isso que eu falo, a racionalidade está nisso, quer dizer, a mudança é constante, e a gente ouve alguns espíritas ou alguns segmentos da doutrina espírita falando, não, mas o espiritismo vai mudar? Claro que não. Nós não temos ainda essa possibilidade. Agora, vem um Papa com um discurso, me desculpem os católicos que estão assistindo, com um discurso totalmente espírita, totalmente voltado para o que a doutrina já nos mostrou, ou melhor, aí eu vou melhorar a minha fala, com um discurso completamente adequado ao que Cristo falou para a gente lá atrás,
embasado, assim, completamente fortalecido pelo que foi a mensagem do Evangelho, da forma com que era para ser, quer dizer, ficou fácil. O cara veio para falar, ó, não é. Só faltou ele falar ainda, ele não tem ainda essa capacidade, porque senão o nego já tinha sumido com ele. Mas assim, só voltou ele chegar na frente. Mas só faltou ele subir na frente da praça de São Pedro e falar, ó, tudo que nós falamos não é para nós, é para todo mundo, não é para o católico, não é para o espírita, não é para o evangélico. Jesus veio falar outra coisa, vocês não entenderam ainda, só faltou ele fazer isso. Que senão ele dava um tiro nele no primeiro dia que ele estava lá em cima, mas... Não, caçava, mandava ter. Que estão tentando, né? Que estão tentando de todas as formas. Por quê? Porque ele está simplesmente trazendo a verdade universal. Lei universal. Quando a gente fala em todos os estudos, em lei divina, em lei universal, ele só está falando isso. Ó, é uma só. Não é os 10 mandamentos, não foi feito para o católico, não foi feito para o espírita, não foi feito para o evangélico, não. É uma só. Cristo, ele não veio para o catolicismo, ele veio trazer Deus para próximo do homem. Kardec veio reviver a mensagem de Cristo, né? Que na verdade tudo que deve perdurar, tudo que deve prosseguir é a mensagem cristã, né? É o que Cristo exemplificou e que ele deixou para nós. Então, para Cristo, para Deus, não importa se seja católico, se seja espírita, se seja protestante. Para ele, o que interessa é o ser, é o que ele vibra, é o que ele é. Não, que é mudança, que é mudança moral. Agora a gente cita as religiões assim. O espiritismo, para mim, é o que trouxe mais próximo, né, a verdade. Né? Mas aí eu vejo que as religiões, de uma forma geral, vão convergendo para uma realidade abrangente, não para mostrar que o espiritismo está certo, mas para mostrar que a gente ainda não aprendeu o que Cristo veio ensinar. E essa é a grande sacada, que é o que a gente exatamente, precisa. que a mensagem era uma só, né? Nós é que começamos a mudar de acordo com o que interessava. Criando partidos, Paulo Fernandes, né? Então, eu ia fazer, professor, eu vou aproveitar. Um beijo na Dil. Na Dil e no Paulo, para vocês, Paulo, Dil, um beijão. Eu vou aproveitar que o Paulo tá presente para usar, desculpa o abuso, Paulo, mas eu vou fazer um comentário a respeito disso, que nós estamos falando do Papa, já que nós estamos comentando sobre isso, de um comentário que ele fez e que eu já tinha ouvido, eu comentei com ele que eu já tinha ouvido, da preocupação ou da vibração que tem contra o Papa. Ele esteve lá, né? Falou, Alexandre, é material, é palpável o que tem de energia contrária. Por quê? Porque eu não quero. Gente, é a mesma coisa, nós brincamos agora há pouco com não vir no Evangelho, não vir no estudo, não vir na palestra, sempre aparece um problema e tal. Nós estamos tendo, e eu estou usando o exemplo do Papa porque eu acho fantástico mesmo. Eu acho que assim, esse cara veio para realmente tentar, pelo menos, fazer com que a coisa abra e que caminhe para esse sentido. Imagina o que tem de coisa contrária. A força que ele tem, né? Sim, mas imagina o trabalho que tem a espiritualidade que não quer que isso aconteça. Então, e eu estou usando, já agora que eu vi que o Paulo está com a gente, usando esse exemplo que ele veio aquele dia, ele estava comentando comigo, falou, Alexandre, é palpável, é lógico, quer dizer, eu tenho, o trabalho contrário é muito grande. E qual é o trabalho da gente, né? Porque não adianta a gente ficar falando dos outros, né? Qual que é o trabalho da gente, né? Fazer com que isso seja verdade, né? De que a gente consiga, a cada dia, a cada pouquinho, fazer com que as pessoas mudem esse comportamento, né? De que as pessoas olhem de outra forma para o Evangelho, né? Que a gente olhe de outra forma para Kardec, né? Que eu estava falando com o Paulo esses dias, quer dizer, nós estamos preocupados na doutrina espírita em segmentos, nós estamos conseguindo segmentar a doutrina espírita. Nós falamos tanto mal, nós criticamos tantas outras religiões ou crenças de que fizeram isso, você acabou de falar, quer dizer, hoje nós temos quantas crenças, né? Quantas religiões da mesma fonte, né?
E nós estamos fazendo isso na doutrina espírita. Falei isso para ele outro dia, nós estávamos conversando disso, quer dizer, nós estamos, tem o segmento que não, tem segmento da doutrina espírita, outro dia que eu desabafei aqui, a Amanda ainda falou, nossa, o Alexandre está nervoso. Tem segmento dentro da doutrina espírita que quer tirar Jesus. Não, é só a ciência. Falei, como é que nós tiramos Jesus? Como é que nós vamos tirar Jesus dentro da doutrina espírita? Então para, então aí para que eu vou descer. Nós estamos falando de coisa que não... Se nós estamos falando que a doutrina veio fazer com que fique mais clara a mensagem, se veio facilitar a mensagem, esse é o grande papel. Como é que eu tiro? Não tem como tirar. Tanto que acaba... Fica só com o fenômeno, sem o porquê do... Não. Eu acho que a gente tem que ter tudo, né? A grande sacada da doutrina espírita é ele ter o pilar, religião, ciência, né? E filosofia. Então, olha, a gente não pode esquecer dessas três coisas. Se não passar pelo crivo da razão, se não passar pelo raciocínio, aí acaba tendo consequências religiosas, porque você acaba tendo toda uma base. Porque vai, por toda essa base. Agora, assim, acho que também, assim, a gente às vezes fica preocupado com essas coisas, com esses movimentos, mas cada um tem a sua responsabilidade, né? E aqueles que estão levando as pessoas para caminhos que são diferentes, vai ter que retornar todo esse caminho de volta por conta própria ou, né, induzido pelos caminhos que a lei de causa e efeito vai trazer a pessoa, né? E a comunidade, porque a gente está falando aqui de comunidade também, né? Eu estou seguindo um líder, mas eu também tenho poder de raciocínio. Eu preciso pensar, preciso ler, eu preciso estudar. Kardec disse por que a gente tinha que estudar. E agora eu vou estudar o quê? Só a ciência, desvinculada da religião? Não, e mais, né? Não, e mais, né, Alice? Se nós estamos, e nós viemos para a doutrina espírita, ou conhecemos a doutrina espírita, ou estamos na doutrina espírita, e aí é a minha humilde opinião, quer dizer, talvez a grande diferença seja esse esclarecimento, essa tentativa de clarear a mensagem. Não dá para deixar, né? São coisas, e assim, tanto não dá para deixar que a codificação foi feita com o Evangelho. É uma das bases. Né? Quer dizer, se não fosse assim, não teria existido o Evangelho. Eu teria feito o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e acabava ali. Não precisava nem da Gênesis, nem do Céu e Inferno, nem do Evangelho. As outras três são totalmente embasadas em Jesus, né? Ou Então, quer dizer, não dá para a gente desvincular. Mas enfim, hoje eu estou bonzinho. Amanda, que aquele dia brigou, a Duda ou a Amanda falou para mim terminar de novo, que eu estava brigando, né? Não é isso. Eu acho que a gente tem que tentar, e aí vai o elogio, um monte de gente concordou e tal, em relação ao Papa, né? Sim. Quer dizer, eu estou me preocupando com a evolução moral da humanidade, né? Eu não estou preocupado com o católico exclusivamente. Ele não falou ainda abertamente, porque senão ele estava caçado, né? Mas que é o que estão tentando, porque eu estou mudando, e eu acho que esse é o grande trabalho, né? Nosso, né? Nosso, constante, da doutrina e de quem veio fazer essa mudança. Quer dizer, ou eu mudo a maneira de pensar da humanidade, ou nós vamos continuar nesse segmento cortado, fatiado e tal, e eu não... a Alice é espírita, então ela vai para o inferno. O outro é não sei o que, esse não tem lugar no céu. E eu acho que ele veio justamente para tentar falar o que o Cristo falou para nós atrás. Meu amigo, é para todo mundo. É para todos. Como é que eu chego ao reino de Deus? É para todos. Tô aqui, segue. Tá vendo? O Rodrigo ontem usou essa frase, que é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exato. Simples. Né? Então, e ele não falou, olha, eu sou católico, me siga e vamos embora. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 325 anos depois de Cristo é que foi instituído o catolicismo. Né? Vamos lá? Não assim, 520. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada do que a dos que se ligam aos indivíduos?
Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. É um pouquinho mais do mesmo, Do né? que a gente falou na outra, Aí né? A gente acabou de comentou fechar bastante o na assunto. 519. É. Agora vamos na 521, e aí acho que nós vamos conseguir fazer hoje. 521 e depois tem um comentário de Kardec, que faz um resumão que a gente tinha comentado a semana passada. Só perguntar, o Cássio fez uma pergunta lá atrás, a Cássio acho que foi respondida, né? O que é? Se não for, se fala da... Acho que nós respondemos. Quer ver? O que passou, a gente não quis interromper. Podemos dizer que esses, entre aspas, países bélicos estão com seus protetores afastados e os que vendem arma a eles ou para os dois lados, como Estados Unidos, por exemplo? Acho que nós já respondemos, né? Nós falamos, lembra, Cássio, nós até comentamos, acho que a Alice comentou antes, os espíritos protetores são e estão preocupados com o desenvolvimento moral daquela região, como eles os nossos. acompanham, né? Eu sempre vou estar de olho. O afastado aí é relativo, eles estão sempre acompanhando o progresso. Quando eles veem a necessidade que agora deu... Intervir. há Que uma foi? intervenção. E aí nós podemos usar, Cássio, Natural. aí nós podemos usar o que nós já conversamos lá do Espírito Protetor no comecinho, acho que na segunda semana da história, lembra que nós teve uma das perguntas, mas eles se afastam? Sim. Para que você cresça sozinho. Até a história do cercadinho. Começa a fazer bobagem Até um determinado momento que isso pode causar um prejuízo muito maior. Então aí eu intervenho. Então é a mesma realidade. Né? Vamos lá? 521? 521. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem aos que os invocam, quando os julgam dignos. Mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são? Eles não podem fazer os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Essa deu com os dois pés, né? Eles perderam paciência com o Kardec, de tanta pergunta que ele fez a respeito do espírito protetor. É exatamente a mesma coisa que nós falamos de novo, né? Agora ele está partindo para a arte como um tema mais específico, né? É abrangente, assim como ele poderia perguntar da ciência, né? Mas ele pega, ciências em geral. provavelmente foi de uma realidade daquele momento, né? Do que precisaria fazer. E aí, mas aí é da mesma história, né? Quer dizer, é a mesma coisa, né? Se eu não quero, e aí a segunda parte da resposta eu acho fantástica, né? Eles não podem fazer cegos verem nem os surdos ouvirem. Se eu não quero sintonizar, se eu não quero entender, se eu não quero fazer, ande com as suas pernas, né? Só faltou ele falar isso, né? Para ser mais... Só podem intuir, né? Não podem então, não posso andar por você. Que é o que a gente falou, acho que logo na primeira semana, lembra que alguém perguntou do espírito, mas ele não pode fazer com que eu não bata o carro, ou que eu não caia no precipício, né? Eu vou te intuindo e tal, mas meu amigo, eu não posso intervir. Eu não tenho... Isso é muito importante. Nós falamos desde o começo e vale repetir antes da gente fechar. Eu não tenho autonomia ou autoridade para fazer nada por você. Senão acaba o nosso mérito. Eu não posso fazer nada por você. A nossa evolução. Eu continuo te orientando, eu continuo te intuindo, mas a escolha do caminho é seu. Direita ou esquerda? Vai para a direita. Mas eu quero ir para a esquerda, vai para a esquerda. Eu não posso pegar a direção do carro e virar para a direita. Eu não tenho esse poder e nem essa autoridade. Nem essa liberdade, na verdade, né? Mas posso interromper sua marcha. Sim, desde que... Voltando para os bélicos lá, eu posso interromper sua marcha. Porque eu vou colocar alguém no seu caminho... Do cercadinho. Que vai te impedir de você avançar. Para não prejudicar nem tanto você e nem o próximo. E nem o próximo, principalmente o próximo. Principalmente o próximo. É porque eu lembrei do bélico, da comunidade. Não, e a história do cercadinho de novo, né? Ó, vai até ali. Ali você pode... Até aqui você tem liberdade total. Que é a pergunta da Gi, sempre, né? Mas eu não tenho livre-arbítrio, eu não posso fazer o que eu quiser? Pode, até aqui. Até aqui, dentro do cercadinho, você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade de fazer tudo aqui. É que as pessoas não têm noção como a gente está interligado. Se eu der um passinho, mas se eu der um passinho para lá, eu posso mudar completamente a minha existência, a minha realidade, como a dos outros. Nós somos tão egoístas, que nos achamos autossuficientes
independentes, que não precisamos de ninguém. Eu acho uma presunção assim absurda. É um adolescente que vira 18 anos de idade. Então a gente não tem ideia do quanto nós estamos interligados uns com os outros, né? Mas é o adolescente de 18 anos de idade, eu posso tudo. Eu tenho direito a... Como nós ainda somos crianças, Ainda preciso da mão. eu preciso que alguém ponha limite. Por quê? Porque eu quero, mas eu não tenho limite do que eu também posso. Eu quero o meu direito, o meu dever eu não quero. E é o adolescente. Não, mas eu tenho idade suficiente para chegar a hora que eu quiser em casa. Sim. Junto com isso vem outros deveres. Não, os deveres eu não quero. E aí nós somos exatamente dessa maneira ainda. Nós somos crianças que somos extremamente mimados. Falei isso ontem. E de que nós não temos o mais, aí vou no seu comentário anterior, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós imaginamos, nós queremos, né? E a gente quer porque nós queremos, mas nós não temos a menor ideia. Aí, Acácio, exatamente, é o que a gente falou mesmo. Ele está falando que lembrou da história que a gente tinha comentado na segunda semana. É isso mesmo, Cátia. Meu direito termina quando começa o do outro. Perfeito. Estou falando que tá show de bola, o povo tá... Vamos tentar fazer o comentário de Kardec para a gente encerrar, que a gente consegue, eu acho. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de Lares e Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm também seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem tendo os seus espíritos simpáticos, disso resulta que em todas as coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são para ela atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte, onde a lei consagra medidas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria e a massa dos maus que para ali afluem entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais que ficam perdidas na multidão, como espigas isoladas em meio de espinhadeiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Nossa, dá até arrepio de pensar quem são os espíritos que estão aqui perto de nós no Brasil, né? Eu também me trouxe a situação no Brasil. Brasileiros precisamos mudar nossas vibrações, fazer cada vez mais orações para que esta oração que sejamos consiga vencer essas influências negativas. Mas e aí eu vou aproveitar e aí de nós, aí eu vou voltar agora há pouquinho. Nós fizemos esse comentário para a gente quase que está encerrando, a gente conseguiu terminar esse capítulo, esse item, né? Aí me vem e aí vocês me ajudem, me corrijam e tal. Aí vem, eu acho que a preocupação que a gente deveria ter, nós todos devemos ter, com as bobagens que a gente vê o tempo todo. A favor desse, contrário àquele, eu quero que morra esse é um idiota, o outro tem que estar preso, o outro tem que estar morto, o outro tem que... Eu tenho muito orgulhoso, né? Sim. E é isso, e para a gente trazer para a nossa realidade, né? É isso que a espiritualidade, que não quer que a gente evolua, que a gente não ande, torce. Quando nós temos uma realidade
completamente dividida. Completamente dividida. E praticamente, se a gente pensar na realidade que nós estamos vendo hoje, 50% de um lado, 50% do outro, os dois lados vibrando negativo, como é que nós vamos andar? Porque nós temos hoje uma realidade no país dos dois, se é que nós temos dois, né, ou mais, sempre torcendo para o negativo. Eu quero que o atual governador, presidente, prefeito se lasque, e o outro lado quer que o outro se lasque. Quer dizer, nós só estamos vibrando negativo. Nós só estamos vibrando coisa ruim, gente. É o contrário, e isso não cabe. E aí não cabe lado, não cabe se esse está fazendo certo ou está fazendo errado, se o outro fez errado ou fez certo. Nós estamos vibrando negativo. Quando eu quero que você se dane, eu estou vibrando negativo. Não interessa se eu estou torcendo para o meu lado ser melhor que o seu, eu estou vibrando negativo. Se nós falamos o tempo todo dentro da doutrina, nós temos isso comprovadamente cientificamente, que tudo é energia, e nós estamos vibrando todos, indistintamente, negativo, porque para esse ou para aquele, eu estou querendo que aquele se lasque, nós estamos vibrando negativo. Então aí se encaixa, você riu junto comigo, para a realidade do país. Quer dizer, como é que nós vamos andar? Como é que nós vamos ter paz? E não estou falando em política, ou defendendo o lado político A ou B. Eu falo em relação à vibração. Quando eu vibro positivo, qual é o meu trabalho, nosso trabalho? Quando nós fazemos oração, para quem pede, a Ana está pondo lá no caderno de oração, quando nós vibramos positivo, quem mandou o pedido de oração está esperando que a gente faça o quê? Que a gente vibre positivo para aquele nome ali. Pô, se nós estamos vibrando positivo para aquele nome, nós não conseguimos vibrar positivo para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo. Quer dizer, se eu torcer para que o Trump se dane, eu estou vibrando negativo, eu estou emitindo energia negativa. A gente tem que tirar essa ideia assim, não é o que eu escolhi, não, meu. Então tomara que dê tudo Sim. errado. Só para dizer assim, eu tinha razão. E aí você esquece da coletividade, né? É sério isso, né? E o que mais a espiritualidade tem pedido, são várias comunicações, é porque a gente faça muitas orações pelo país, né? Vibrando positivamente, porque nesse período de transição que a gente mais precisa é pensamento positivo. Então eu acho que foi bem importante isso. Eu vou fazer. Que a gente possa... Eu vou aproveitar o Acácio, que já é do Amigo do Bem mesmo, mas eles só fazem essa vibração contrária depois de acertarem seus interesses comuns. É exatamente isso, Acácio. Nós estamos pensando cada um no umbigo, ou no orgulho, ou ter razão no final da história, para falar o que a Ana falou, o que a Alice falou, de chegar numa rosa depois e falar, mas eu falei, eu disse que estava errado. Orgulho e vaidade. Gente, nós estamos pensando numa coletividade. Nós falamos agora há pouquinho dos espíritos protetores, de indivíduo, de coletividades, de cidade, de estado, de país, de Brasil, de mundo. E nós continuamos pensando no que eu quero. Independente de partido político. Não tem nada a ver. Quem está no governo agora, por exemplo, quem está no Brasil, independente se eu gosto ou não, eu tenho que torcer a favor de todos. Torcer para que ele seja uma pessoa iluminada, para que ele tenha com os bons espíritos o intuindo, né? Ele tem toda uma equipe. Aí eu vou torcer contra, eu torço tudo contra. Eu vou só complementar, porque senão vai dar a impressão que nós estamos falando isso a favor de um lado ou contrário ao outro. Independente. A grande preocupação é de que a gente consiga se preocupar com o bem comum. E o bem comum é bem comum. Não é o bem do homossexual, do negro, do japonês, do branco, do espírita, do católico. Eu preciso vibrar para que a coisa ande bem para todo mundo. Independente se é o PC do H, se é o partido do não sei da onde, não nos interessa. Cabe a cada um, por isso que eu usei o exemplo da vibração. Quando eu peço vibração para o João, a oração vai para o João, mas eu estou vibrando positivo. Nós falamos do Evangelho no Lar, eu vou repetir. Nós não acabamos de falar que quando eu faço o Evangelho no Lar, isso se expande?
Não é para o João a oração. Essa oração, essa vibração, ela se expande. Então, se eu vibro positivo, eu estou vibrando positivo e isso vai se tornar uma onda. A Alice vai pensar vibrativo, a Ana vai falar, nós vamos fazer oração, nós vamos torcer para que a coisa dê certo. Independente de eu ter ou eu gostar de X ou Y. Então, não é, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco vai começar. Colocou aqui para você. Daqui a pouco vai começar a chover questionamento de que nós estamos. De que nós estamos a gente não pode falar nada. De que nós estamos defendendo esse ou aquele. Gente, não tem nada a ver com defender esse ou aquele. Amanda dentro aqui, Alexandre, temos que pedir para que as pessoas tomem consciência e pedir que os governantes tenham junto de si orientadores para o bem. Temos sempre que ter pensamento positivo de que tudo vai dar certo, para que a energia positiva seja mais forte e consiga com que as coisas fluem para o melhor. Exatamente isso. Sim, não, por isso que eu estou falando. E quando a gente faz a gente vibra positivamente para Y, X ou Z, eu não estou preocupada com a posição política dele, eu não estou preocupada com... Ele não tem que pensar igual a mim para eu vibrar positivo. Esse, na verdade, é o trabalho da vibração. Eu vou aproveitar que o Paulo fez um comentário, só para a gente encerrar, gente, senão vamos passar de novo muito do horário. Eu vou fazer o comentário. O Paulo está mandando um abraço para vocês duas. Abraço, Paulo. E parabéns pela exploração corajosa. Eu vou fazer um comentário, aproveitar que o Paulo está com a gente ao vivo. Pela exposição de corajosas análises. Eu vou fazer o comentário, aproveitar que ele está e as pessoas que estão com a gente também acompanham a página. E o Paulo sempre na segunda-feira tem feito os artigos. Na segunda ele mandou à tarde, à noite, aliás, e eu publiquei na terça-feira de manhã e ele estava super preocupado, falando que se acaso eu achasse ofensivo, que não era para publicar. O Vado está falando do amor incondicional. Perfeito, Vado, obrigado também por estar. O Vado é lá do nosso lar de São Carlos. Eu acho que aí eu vou usar o exemplo do Paulo para justificar tudo isso que nós estamos falando. O questionamento, a crítica, quando ela é bem feita e quando ela é para o bem, ela é válida em qualquer situação. Eu posso não concordar. Eu tenho o direito de não concordar. Mas quando a crítica é feita, ou o comentário é feito para que isso tenha uma evolução, nós estamos falando disso o tempo todo, para que isso seja algum tipo de melhora, ou que faça com que eu questione, ou que eu critique, ou que eu tenha uma nova visão daquilo, sempre é válida. E isso vale para qualquer situação. Nossa, mas você fez uma crítica, nós falamos disso há 2 ou 3 semanas atrás, você fez uma crítica ao Divaldo? Sim. Ué, eu acho que o Divaldo tem um trabalho fenomenal, fantástico, maravilhoso, e que tem algumas coisas que ele se posiciona que eu não concordo. Alguns comentários que não... E que não tira o mérito do bem que ele fez. De maneira alguma. Nós não podemos nunca mudar aquilo que eu sempre falo. O bem que a Alice faz ou fez, se ela cometer um erro, isso não apaga. Mas eu posso criticar. Eu acho que eu tenho o dever de repente olhar alguma coisa e falar, não, mas isso daqui não condiz com o que a doutrina me fala. Qual é a base? Kardec. Então, se tem uma frase do Divaldo que não se encaixa dentro do que Kardec, do que a espiritualidade nos passou, eu tenho que criticar. Ou pelo menos tentar entender como é que aquilo foi feito ou por quê. Então, e aí ele está falando essa coragem, eu também falo, não, eu não sei como você tem coragem de colocar os textos, porque eu acho que nós temos obrigações de fazer com que a gente pense, porque senão nós vamos ficar andando, e aí nós vamos voltar à realidade do que tem, das outras crenças que nós criticamos o tempo todo. Nós estamos, e isso deixou, para mim, é uma das frases que assim, me encantaram quando eu vim conhecer a doutrina espírita. Se tiver alguma coisa errada, esquece o que eu falei e vai na razão. Ciência comprovou? Eu falei uma bobagem? Esquece o que eu falei, esquece o que eu escrevi e vai no que está comprovado. Pô, você quer mais? Vai ter fé no taco assim lá na casa do chapéu. Cara, eu fiz a codificação, a espiritualidade me falou e eu falei para você assim, ó, se tiver alguma coisa errada, esquece. Se alguém mostrar alguma coisa contrária que isso, em momento algum ele fala assim, ó, essa daqui é a lei.
falou, não, ó, se tiver alguma coisa, lembra, da 515, ó, a ciência comprovou que não é assim. Esquece a 515. Verdade. E certeza no trabalho. E certeza no trabalho, certeza na espiritualidade, Alice. Eu falei isso numa palestra lá em São Carlos. Se eu tivesse alguma dúvida de que eu estava fazendo o correto, eu ia fazer uma afirmação dessa? De jeito nenhum. Meu orgulho não permitiria, como não permite até hoje. Se eu escrever uma tese de doutorado, eu não quero que mude uma vírgula. Por quê? Porque eu sou o cara. Não, ó, se daqui para frente alguém comprovar que teve algum erro aqui, muda. E eu brinquei lá na palestra em São Carlos, até agora, até onde eu sei, não saiu nenhuma edição do Livro dos Espíritos com adendo, com errata. Ó, lá na 312, estava errado, corrige. Então... O filme mostra muito isso, Kardec, né? Sim. Bem sensato, prudente. E mostra um Kardec amoroso. Não, Kardec é humano, né? E a gente tem essas fotos de Kardec austero, né? Austero. Assim, Mas ele era humilde, humano, humilde, sensível, carinhoso, né? amoroso. O que eu me encantei assim, nossa, ele também tinha dúvidas. Muitas, né? E aí a esposa, né? Isso não é o marido que eu conheço. Mas teve um comentário, para quem não assistiu, vai assistir, né? Nós esquecemos de falar disso, ainda dá tempo, vai assistir, que é fantástico. E teve um comentário que me incomodou muito, né, na internet, de que ele, nossa, mostrou absurdo, Kardec com medo, aquela hora do filme que ele... Vamos lá, cético, cientista, racional ao extremo. Eu estou vendo uma coisa, nós espíritas, dito espíritas, se aparecer um espírito na porta do banheiro, 99,9% sai correndo. E nós estamos falando de alguém que não acreditava em nada disso, gente. E aí o comentário foi esse, nossa, e outra, era um espírito, é um espírito em evolução, conhecendo um negócio completamente diferente, com dúvida, que a Alice acabou de falar, com questionamento, com insegurança, com medo, com todas as coisas que nós temos na realidade. Mas ele foi corajoso, mas ele... às vezes a gente não é. Nós normalmente não somos. No filme ainda fala, né? Olha, se você não quiser essa missão, outro vai fazer. Missão, você fica tranquilo. Outro vai fazer. Está no livro dos Espíritos, no começo. E o filme fala muito, né? Muito isso. Então mostra um Kardec que é o que aconteceu, né? Humano, ele era antes humano. E na realidade, que era o que qualquer outro seria. Então assim, por isso nossa, que é tão bom. Eu tenho medo, eu tenho receio. Gente, nós estamos falando, é isso que eu estou falando, nós espíritas, se aparecer 99%, apareceu um espírito na porta do banheiro de madrugada, sai correndo. Desliga, sai correndo, larga a porta aberta, o portão aberto, sai correndo. Pensa alguém que não acredita, que não sabia o que era, que eu não... Nós estamos aqui, por exemplo, a caneta começa a escrever sozinha, pronto, eu já estou lá no porta. Eu sou a primeira que eu estou lá. Bom, gente, nós passamos do horário, vamos agradecer de novo. Madalena faz aniversário sábado, parabéns. Eu ia falar exatamente disso. Antecipado para você, que Deus te abençoe. A Mari falou que gostou do filme, eu já vou te dar o parabéns. Madalena, deixa eu só aproveitar, a Arilda está falando do Santa. Obrigado, Santa Kátia, Maria, do telefone, do atendimento fraterno. Do Santa e do Marco Bola também está com problema, mas o Santa está melhorando, a Arilda, tenho falado com ele sempre. O Marco vai precisar se cuidar, porque não se cuida. Madalena, parabéns. Bom, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai se falar até no sábado, mas agora só na terça-feira que nós temos transmissão. Então, parabéns. Estamos longe, mas podia mandar bolo, né? Ou convidar a gente para ir para lá comer. A Madalena faz cada coisa. Eu vi já. Mas aliás, vou falar para você, vai desde detergente até comida, mas eu gostei mais da parte de comida. Esse negócio de detergente eu não gostei, não. Nossa, ela posta tudo, e assim, como faz detergente, amaciante, sabão, essa tudo parte que aí você imagina, não me interessou muito, não.
Ótimo. Muita Parabéns, comida. A parte da comida eu gostei mais do que esse negócio dos detergentes, viu? Fora o atendimento fraterno que ela faz aqui com a gente na página, ela responde para todo mundo, ela responde na página do Amigos do Bem, ela manda sugestão, inclusive ela mandou, depois o Alexandre vai postar, Madalena. Deixa eu só aproveitar para a gente encerrar mesmo agora. O Acácio está falando, todos os sentimentos humanos, ele tinha o direito de tê-los ou não? Sim, Acácio. Sim. É isso que nós estamos comentando agora. Ele Ele é um espírito. Ele é um espírito em crescimento, em evolução, e de que teve a oportunidade, se é que a gente pode usar essa palavra, de... Todos convidados, Madalena. Nossa, Ó, então, vai. Faz essas perguntas. Faz esses convites, você vai ver o susto que você toma. Vai ver o susto que você toma no sábado da Baixar aí. Chega tudo esse povo aqui, aí você vai ver só. Gente, obrigado de novo. Realmente assim, a cada semana... A Satiko falando gratidão, adoro vocês, um monte de gente mandando beijos. Não, e a Satiko compartilha. Gente, assim, de novo, mais do mesmo, como sempre, mas é impressionante o que faz a gente trabalhar e tentar fazer com que a coisa ande desse jeito. São, pelo menos, brincando, nós ficamos com uma média de 60, 70 pessoas ao vivo o tempo todo, e com certeza mais da metade está com a gente toda quarta-feira. Então, assim, se eu for falar o nome eu vou esquecer de um monte, mas vou usar alguns aí: Arilda, Satiko, Madalena, Acácio, Gervásio, Amanda, a Duda, a Ana, Feliciano. Eles são pessoas que toda semana estão com a gente no estudo e muitos também na palestra. Então, assim, de 60, com certeza mais da metade toda semana está com a gente. E fora assim, eu tenho bastante contato com a Madalena pelo WhatsApp e tal. O que ela faz de atendimento fraterno com a página, olha, assiste tal palestra no YouTube que você vai... Olha, ela faz um trabalho fantástico. Tô falando dela em especial porque eu tenho mais contato com ela, mas eu acredito que todos. Não, o Acácio, Gervásio... O Acácio, aliás, Acácio, eu vou fazer um comentário com você para encher sua bola, né? Na frente de todo mundo. Obrigada, Arilda. Aqui encontro paz. Eu vou... Isso é um comentário geral. No sábado você estava com a gente lá na palestra do Tato, e o carinho que todas as pessoas criaram por você é muito grande. Então, é verdade, Cássio. O Tato, que eu sei que você chegou até nós pela página do Tato, mas hoje é mais do Amigos do Bem do que até a gente. O Tavinho, lá em Pongaí, o pessoal da SEAC, da Barra, o pessoal de Araraquara, na Casa de Fraternidade. Então a gente sabe, e todos eles comentam que você não só curte e fala na página, como você participa. Eu sei que toda segunda-feira você assiste a palestra dos meninos lá na Casa de Fraternidade, comenta, compartilha. Eu sei que toda terça e quarta você está com a gente. Eu sei que na sexta você está lá na SEAC com o pessoal da Barra, e essa sexta fica um convite especial, que é o Tavinho. Então, assim, e isso é um comentário que a gente tem ouvido de muita gente. Então, obrigado. Do mesmo jeito que a Ana está falando da Madalena, eu sei que você é um dos que mais divulga a página do Amigos do Bem. E aí todos, eu não vou ficar falando todos exatamente por isso, porque eu acho que tem tanta gente bacana aqui. Beth Amorim. Que a Beth, tem um monte de gente que participa demais com a gente e que realmente divulga. A Amanda está falando do Acácio. E é muito legal, porque a gente acaba percebendo que fora o estudo e as palestras, criaram vínculos, embora o Gervásio está no Nordeste, a Madalena, o Acácio está em Rio Claro, a Amanda está não sei aonde, a Duda está não sei aonde. Vocês acabaram criando, a Madalena está falando que é um querido irmão, vocês criaram vínculos afetivos sem provavelmente nem nunca ter se visto. E como nós, né? De todos esses que eu falei, o único que nós tivemos a grata satisfação de conhecer pessoalmente foi o Acácio. E o convite, claro, que é extenso a todo mundo para a gente poder ter a proximidade que tem. Mas eu acho muito legal. Então,
A gente já comentou isso outro dia, a internet tem um monte de bobagem, tem um monte de coisa que não serve para nada, que leva a gente a fazer um monte de bobagem, um monte de besteira, enquanto a partida tem esse lado super positivo. Fora o estudo e fora as palestras, a gente percebe que a gente conseguiu criar laços de amizade com pessoas que a gente provavelmente nunca teria contato. Então, e vou repetir o que eu falei outro dia e tem acontecido, que é muito bacana, a página pessoal minha, vai ser um prazer receber vocês como amigo também, independente da página, como tem aparecido, né? Tem alguns aqui que já viraram amigos pessoais na... Ah, a Madalena está falando que está em Goiás, não é Nordeste. Você falou que é Nordeste? Não é, Goiás. Goiás, desculpa, Madalena. Então, é um prazer muito grande saber que a gente tem tanto amigo em todo lugar. Arilda, você vai para São Carlos, então dá um beijo. Se você conseguir passar lá no Santa, está precisando, passa na casa dele, que ele vai adorar receber um abraço de vocês, tá? Então, de novo, muito obrigado. É um prazer muito grande. Sábado nós vamos estar na Casa de Fraternidade. Não deixaram a gente trabalhar, mas nós vamos estar lá ajudando. Na festa junina deles. A Kátia está falando que em julho vai para Araraquara. Kátia, estou acabando de falar que nós vamos vai conhecer a Casa de Fraternidade. Nossa, fantástico. Vai conhecer a Casa de Fraternidade, você vai adorar, é um trabalho fantástico. Amanhã não. Na outra semana a gente está publicando as datas das cartas de julho e agosto deles lá. Mas vai conhecer que você vai gostar. Perispírito está de volta. Voltou. Perispírito voltou, ó. Por isso que eu estou usando de novo. Eu não estava mais usando porque não podia fazer propaganda. Perispírito voltou com as camisetas ótimas. Meu Deus, é uma delas. A 909. 909. Voltei dos mortos. Muito bom. Tem boas camisetas. Gente, a garotada lá, a moçada lá precisa muito da ajuda. Gente, nós passamos 20 minutos. Precisa muito da ajuda porque o projeto deles é fantástico. Hoje nós abusamos da paciência de todo mundo. Todo mundo já falou boa noite aqui. E nós estamos abusando de todo mundo. Só falar para a Amanda aqui. A Amanda já virou da amiga. Vai saber se não nos vimos. Quando dormimos, vai saber se não nos encontramos. São tão afins que não duvido. Amanda, sabe as palavras. Sabe as palavras. Com certeza nós continuamos estudando. Tomara, né? Em vez de fazer bobagem à noite, nós continuamos estudando. Gente, boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A Kátia está falando que vai com certeza. Kátia, entra na página deles, tem os horários. Você vai adorar. É um pessoal que eu adoro. A terça-feira que vem, falando em perispírito, é o Manu que vem fazer a palestra, com certeza vai fazer propaganda da Perispírito. A Cássia, em novembro, ela está aqui de novo, viu? Novembro, a Célia vem em novembro. Ela está falando que a maneira como ele foi recebido aqui foi especial, que ele vai voltar. Mas pode voltar antes também. Não precisa esperar não precisa só esperar essas famosas, não precisa esperar a Célia Diniz. Pode vir conhecer a gente, pode vir bater papo com a gente antes. Mas a Célia vai estar, no último final de semana de novembro, ela vai estar com a gente de novo, tá bom? E aí fica o convite para todo mundo também. Gente, o povo já falou gratidão. Todo mundo já falou boa noite, gente. Boa noite. A oração hoje vai ser assim, ó. Assim seja. A Alice vai fazer uma oração para a gente, de 12 minutos mais ou menos, e aí a gente pode encerrar, sem vocês reclamarem. Então vamos todos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre querido, pela oportunidade do aprendizado, por esta ligação enorme de amor entre nós. E usemos este nosso amor para vibrarmos positivamente a todos aqueles que estão inscritos no caderno, a todos aqueles que nos pediram oração. Que Jesus, nosso mestre amigo, envie os seus mensageiros a cada lar, a nossos lares, abençoando os nossos familiares, a todos aqueles que participam conosco. E aproveitando o encerramento do tema sobre o nosso anjo guardião, vou fazer uma prece, ler uma prece, que é uma oração ao meu anjo guardião, de Jorge Cardeles, por autor desconhecido. Por amor, eu venho em oração, meu mentor, meu anjo da guarda e irmão. Me conduza por caminhos estreitos, me ajuda a encontrar meus defeitos, me intua para o lado do bem e da boa ação. Minha fé declaro nesta oração. Muita fé, meu anjo da guarda, irmão,
me acompanhe pelas ruas escuras, me aponte onde a água mais pura, me responde quando eu perguntar sobre a minha razão. Meu anjo, é longa a escalada, e nesta caminhada une você e eu. Vamos redobrar esperanças? Essa perseverança é aliança com Deus. Protetor, segura na minha mão, com amor continuar a missão, por momentos de rara beleza, por momentos de plena certeza, por momentos que se ouve bem. Clara a voz do coração. Assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja.